página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, a aqueles que lhe pedirem. Jesus, Lucas 11:13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? Devotamento paternal, o Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos, a atividade particular, representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto que fenômenos interpretados como calamidades na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante, a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Emmanuel. E agora, a palestra. Hoje, como todos sabemos, com essa pandemia, o Grupo Espírita Francisco de Assis resolveu adotar a continuidade dos nossos estudos do Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e Evangelho, através da mídia. E como tal, no dia de hoje eu sou o apresentador e dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Antes de dizer qual é o item, tudo direitinho, gostaria de lembrar uma coisa importantíssima sobre o estudo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos nos apresenta uma doutrina. O que é uma doutrina? Ao procurar no dicionário, encontrei duas definições que batem muito bem para que a gente entenda por que nós estamos fazendo o estudo desta maneira. Primeiro, a primeira definição diz que ele é um conjunto coerente de ideias fundamentais ou fundamentadas a serem transmitidas ou ensinadas. Muito bem. A segunda diz que é um conjunto das ideias contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico, e aí cabe bem ao assunto que nós estamos estudando.
E por que isso? Porque nós vamos começar hoje a estudar a introdução no seu item 6 do Livro dos Espíritos. Vocês já estudaram todas as anteriores, através de outros nossos companheiros, e hoje eu vou fazer a introdução do item 6. Primeiramente, queria lembrar uma coisa importante que nós temos e que fazemos constantemente. Quando a gente pega um livro para ler, muitos de nós abrem logo o primeiro capítulo e lê o livro inteiro e não se preocupa em ler, às vezes, a introdução do livro, entender o que é que o autor quer nos trazer. Isso, às vezes, nos livros vem de duas maneiras. Vem através da introdução, que às vezes o próprio autor introduz-nos a obra dele, vem nos introduzir a obra, vem nos mostrar as ideias dele, o que ele quer apresentar com aquele livro, ou pelo prefácio, que às vezes é uma outra pessoa que leu e faz um breve resumo daquela obra que nós iremos ler. Kardec foi o autor da introdução do Livro dos Espíritos e, sabiamente, ele, ao fazer isso, veio nos mostrar o que é a realidade da doutrina espírita. E há um erro muito grande que muitos cometem em dizer que Kardec é o criador do Espiritismo. Não, Kardec não criou o Espiritismo. Kardec codificou a doutrina espírita, ou seja, a doutrina dos espíritos. E para tal, então, ele teve que, quando codificou, no Livro dos Espíritos, nos apresentar várias coisas novas. Teve que usar várias definições, teve que criar algumas definições para que pudesse ser bem compreendida por nós e entendermos o que os espíritos querem nos transmitir de doutrina, de ensinamento para a nossa, vocês vão ver mais tarde, evolução, quer espiritual, quer moral. E isto fez com que ele introduzisse um livro com muitas perguntas, e aí ele teve que explicar no início o que teria nesse livro para aquelas pessoas leigas que não conheciam nada dessa doutrina que os espíritos nos apresentaram. Muito bem. No seu item 6 da introdução, o Kardec começa dizendo assim, muito simplesmente, vocês me permitam só ler um pouco, e eu também vou tentar resumir ao máximo, que nesse item, são 33 apresentações e pontos que ele fala sobre a doutrina. Eu vou colocar as mais importantes e sugiro que em casa, com calma, abram a introdução 6 do Livro dos Espíritos e comecem a ler esses 33 pontos que ele apresentou, para que a gente possa compreender melhor o que vem adiante no capítulo 1 em diante do Livro dos Espíritos. E ele diz assim: conforme notamos acima, os próprios seres que atenção, comunicam, se designam a si mesmo pelo nome de espíritos ou gênios. Então, a palavra espírito, ou a definição de espírito, foi dada pelos próprios espíritos, esse nome. Não foi Kardec que criou o nome. Ele simplesmente, como eu disse, recebeu a informação de quem estava criando a doutrina, que o nome deles eram os espíritos. E depois ele diz mais: eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o nosso mundo material, tá? Ou o mundo corporal, ou a vida terrena, como queira. E aí ele começa: nós vamos resumir nesse item 6, em poucas palavras, olha, as poucas palavras dele deram 33 pontos. Os pontos principais da doutrina que nos transmitiram, olha, outra frase importante,
nos transmitiram, não é ele, foram transmitidas para ele essas informações, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções que mais adiante os materialistas, vocês vão entender melhor, se contrapõem aos espiritualistas da época do Kardec. Então ele apresenta algo e para depois apresentar os contrapontos, vamos dizer assim. A primeira definição interessante, a primeira coisa que ele veio lembrar, primeiro, é que Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, ele é único, onipotente, onipresente, soberanamente justo e bom. A outra ele diz que ele criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então são pontos que os espíritos passaram para ele e que estão na doutrina dos espíritos. Que ele criou o universo e que nós participamos desse universo com todos os seres animados e inanimados, é importantíssimo termos isso na mente. A mente nossa tem que raciocinar o seguinte: eu faço parte de um grupo criado por um ser maior que é Deus. Esses seres materiais constituem o mundo que eles chamam visível ou mundo corpórico, é onde nós estamos hoje em dia. E os seres imateriais, o mundo invisível, ou os espíritas, ou, dizemos assim, o mundo dos espíritos. Muito bem. O mundo que a gente pensa ser o normal não é o nosso. Ele vem nos mostrar que o mundo normal, tá, é o mundo espírita. Ele é primitivo, é eterno, pré-existente e sobrevive a tudo. Muito bom. E ele nos alerta que o mundo corporal é um mundo secundário. Poderia até deixar de existir, ou não ter jamais existido esse nosso mundo, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Isso quer dizer que o nosso mundo aqui poderia ou não existir, que não vai alterar nada da essência espírita, porque o mundo espírito, como ele disse antes, é o mundo normal. Os espíritos revestem temporariamente, outra coisa importantíssima que ele fala, para nos lembrar nesses tópicos. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, que é perecível, cuja destruição desse material, pela morte, vai lhe restituir a liberdade. Bom, então vamos parar um pouquinho para pensar. Se com a destruição desse revestimento material vai restituir a liberdade ao espírito, é sinal de que quando o espírito está neste mundo material, ele não está com a sua plena liberdade. Ele está tolhido da sua plena liberdade. Por quê? Porque o mundo em que ele pertence, e que é o mundo normal, é o mundo espírita. Então ele é tolhido de determinadas coisas quando está no mundo material. Ele fala uma coisa muito interessante aqui. Ele diz assim, ó: entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu, olha que importância que nos é alertado, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação. Dois espíritos que chegaram a um certo grau de desenvolvimento. Olha que coisa interessante. Deus escolheu a espécie humana para que o espírito encarnasse, tá? Quando ele chegasse a um certo grau de desenvolvimento.
dando-lhe o quê? Uma superioridade moral e intelectual sobre os outros seres deste mundo. Então a raça humana, ou o ser humano, tem uma superioridade moral e intelectual que os demais seres que aqui habitam o nosso planeta. Mas nem por isso nós devemos esquecer que eles são seres criados pelo nosso Pai, criados por Deus. E por que não podemos esquecer? Porque não se deve fazer mal a uma planta, não se deve fazer mal aos bichos, não se deve maltratar ninguém. O próprio Cristo, quando a gente nos lembrar disso, vamos lembrar sempre disso, ele disse assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bom, se eu amo aos outros, eu também não posso deixar qualquer outro ser vivo sem ser amado. E aí eu tenho que ter cuidado com aquilo que foi me dado. Se eu tenho um planeta repleto de belezas, repleto de coisas maravilhosas, de coisas ruins também, para que a gente possa lutar e melhorar, acabar com essas coisas ruins. Mas as coisas maravilhosas e belas que tem no nosso planeta são para serem conservadas, são para serem observadas. Quem não adora uma flor? Quem não adora pegar uma manga no pé? Né? Quem não adora comer uma fruta no pé? Quem não adora regar um jardim? Quem não adora? É interessante, vocês já pararam para pensar? O formigueiro nos machuca, é lógico, ele prejudica muita coisa. Mas ele tem uma função na natureza. A minhoca tem uma função. Nada na natureza deixa de ser feito sem ter função. Então a gente tem que pensar nisso, para manter esse planeta sempre uma casa habitável para nós e todos os nossos irmãos que vierem aqui encarnar. Bom, continuando. Ele diz assim, que a alma... Aí eu vou parar um pouquinho para falar sobre alma, até porque eu vou lembrar quando citar alguns exemplos, porque alma, para nós espíritas, quando ele definiu antes, nós vamos verificar que, na realidade, a alma é o espírito encarnado. Mas há ocasiões aqui no Livro dos Espíritos que vocês vão ver que o Kardec confunde as duas coisas. Ele usa alma como espírito e às vezes alma como espírito encarnado. Por exemplo, aqueles assim, a alma é um espírito encarnado, como eu disse antes, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, tranquilo. Mais na frente vocês vão ver como eu vou citar essa pequena, não digo equívoco, mas essa pequena contradição do que ele falou, até para explicar. E aí nós vamos entender que o sentido que ele quis dar na alma é esse e o sentido que ele quis dar na alma é o outro. Olha só. Outra coisa importante, ele vem nos mostrar como é que nós homens somos constituídos. A filosofia vem nos mostrar isso. Ele diz assim, há no homem três coisas. A primeiro, o corpo, que é um ser material, como ele diz, certo? Análogo aos animais e animados, pelo mesmo princípio vital. Isso é uma coisa para futuro estudo, o princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, olha bem a definição, a alma ou ser imaterial. Se ele estivesse falando que a alma é um espírito encarnado, então, neste caso, essa definição de alma aqui é o espírito, porque ele está dizendo que a alma, tá, ou ser imaterial. Quem é o ser imaterial? É o espírito. O espírito encarnado no corpo, agora ele define. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre o corpo e o espírito, ele chama, ou seja, entre a matéria
E o espírito, ele chama que é um princípio intermediário. Mais tarde, nós vamos saber o nome desse princípio intermediário. Aí ele define que, tendo assim um homem duas naturezas, pelo corpo participa da natureza dos animais, nós temos várias coisas que são animalescas, que a gente ainda não perdeu, e outras que não são, cujos instintos lhe são comuns. Nós temos instintos de várias coisas, instinto de defesa, em que às vezes a gente até extrapola esse instinto de defesa. Pela alma, é o espírito agora, participa da natureza dos espíritos. E aí ele define aquele laço de união. O laço ou perispírito que prende o corpo ao espírito é uma espécie de envoltório semimaterial, e a morte é a destruição desse envoltório mais grosseiro, que é o perispírito. O espírito conserva o segundo. Entendeu? Quando a gente morre, a gente perde a matéria, mas o espírito conserva o segundo, que é o seu perispírito, que lhe constitui um corpo etéreo invisível para nós no estado normal, porém que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Para vocês entenderem melhor o perispírito, eu vou dar um exemplo que no Jefa tinha uma senhora expositora, trabalhadora, excelente pessoa, a dona... E agora eu estou ficando velho e estou esquecendo, mas depois eu lembro. Ela nos mostrou uma vez o exemplo disso. Vocês já abriram um abacate? Peguem o abacate, abram. Você tem a casca de fora, uma polpa amarela dentro, aí você tira o caroço. No que você tira o caroço, em volta do caroço tem uma pelezinha. Essa polpa e aquela casca, vamos chamar de invólucro material. Esse fininho que está em volta do caroço é como se fosse o perispírito. E o caroço propriamente dito é o espírito. Exemplo melhor não tem, né? Dá para perceber muito bem as três composições que fazem o homem, né? Dona Carlota, lembrei-me. Bom, e aí ele vai continuando. O espírito não é, pois, olha que interessante essa coisa que ele fala, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se por onde? Pelo pensamento. É um ser real, e isso é importante, circunscrito, em volta, que em certos casos, se forem apreciáveis pela vista, pelo ouvido e pelo tato, ou seja, tem certas ocasiões em que você vê o espírito. Ele pode ser apreciado pela vista, pode ser apreciado pelo ouvido, você ouve, e pode ser apreciado pelo tato, você toca. É a famosa materialização espiritual. Bom. Aí ele vem agora falar nas classes dos espíritos. Vem mostrar que os espíritos pertencem a diferentes classes. Eu não vou ler tudo porque o tempo não permite. Mas vocês vão entender o seguinte. Ele cita que eles não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber e nem em moralidade. Então, os que eles chamam de primeira ordem são os espíritos superiores e que se distinguem dos outros, isso é importante, pela pureza dos seus sentimentos, por seu amor ao bem ou o seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos, podemos dizer assim. Os de outra classe
já se acham cada vez mais inferiores, na sua maioria, eles são eivados. Agora, olha a importância, para a gente parar para pensar quem somos nós. Das seguintes paixões, vamos citá-las. 1. Ódio, inveja, ciúme, orgulho e por aí vai, etc, etc, etc. Comprazem-se do mal. É complicado, né? Comprazem-se do mal. Mas ele alerta uma coisa, que mesmo nesse bolo de espíritos, vamos dizer assim, usando aspas, né? Porque é um bolo no sentido de conjunção, nesse conjunto de espíritos, agora a palavra ficou melhor, nesse conjunto ainda tem uma coisa importante, que existem também os inferiores, que não são nem muito bons e nem muito mais. Então, tem espírito que não é muito bom nesse grupo dos inferiores, mas também não é muito mal. E aí ele diz o seguinte, são os espíritos que fazem o seguinte, eles são, vamos dizer assim, perturbadores, são enredadores, mais do que perversos. Não é mal, é perverso, mas não é tão mal. A malícia, aí sim, e as inconsequências parecem que são os que predominam neles. E aí ele denominou esses espíritos de estúrdios ou espíritos levianos. Bom. E vem nos alertar para uma coisa. Pô, você já pensou a gente se fosse um espírito desse? Que nós somos. Quando ele citou a maioria, o que tem, se a gente está num planeta como o nosso, de provas e expiações, vocês vão ver isso mais tarde, porque quando for estudar a evolução do mundo, vocês vão entender muito bem isso. Mas o nosso planeta é um planetinha que a gente veio encarnar aqui para aprender, para evoluir, porque nós vamos evoluir, sempre. E aí ele mostra isso aqui, ó. Os espíritos não ocupam perpetualmente a mesma categoria. Olha que coisa boa. Eu posso mudar de categoria. Se eu posso mudar, eu posso chegar até espírito puro. Graças a Deus. Como eu vou fazer? Basta aplicar o que nos vai ser ensinado por essa doutrina. E aí ele fala: todos se melhoram passando por diferentes graus de hierarquia espírita. Esses graus de hierarquia serão estudados ao longo do livro. Esta melhora, como é que ela se efetua? Ela se efetua por meio de encarnações. A gente vem e vai, vem e vai, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova, olha que interessante, é uma prova, a vida aqui para nós é uma prova que cumpre sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Bom, aí a gente fala assim, moral, alguns que costumam frequentar o Jeff há mais tempo vão perguntar, mas a gente não fala que o espírito se evolui moral e intelectualmente? É na realidade as duas coisas. Moral e intelectual. Só que aqui ele citou só a moral porque ele está citando na introdução o que tem no livro do Espírito. Mais adiante vocês vão ver que o espírito evolui das duas maneiras. Deixando o corpo, a alma volta ao mundo dos espíritos. Ou seja, quando a gente vem a falecer, a nossa alma vai voltar ao mundo dos espíritos, porque ela deixou de ser um espírito encarnado. Aquele laço que tinha entre a matéria e o espírito deixa de existir e ele volta. Donde sairá para passar por nova existência, vai voltar material, após um lapso do tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Esse período que ele faz isso, alguns vão aprender, vão se corrigir, vão se melhorar, vão entender para estarem aptos
a retornar. E aí vamos dizer assim, um exemplo prático disso. É como se a gente estivesse numa escola, aí, pum, não passei de ano ou passei de ano, mas eu ainda tenho mais um grau de estudo a conseguir. Então eu volto, aprendo, e aí a minha prova prática sobre aquilo que eu aprendi é na reencarnação, de novo, no mundo material. Bom, ele cita que tendo o espírito que passar por muitas reencarnações, muita encarnação, todos nós temos tido o quê? Muitas existências. E teremos ainda mais algumas e muitas outras, mais ou menos nós vamos nos aperfeiçoando a cada existência. Quer na Terra, quer em outros mundos, conforme a nossa evolução, que ele não citou aqui, mas é isso aí. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar-se que a alma do espírito possa encarnar num corpo de um animal. E por que ele cita isso? Porque ele vai citar mais à frente, vocês vão ver isso, que a gente não regride. A gente pode até estacionar na nossa evolução espiritual, mas regredir jamais. Se a gente voltasse para reencarnar num ser animal, a gente estaria regredindo, porque nós somos os únicos seres com inteligência completa. A diferença existenciais, corpórea do espírito, são sempre progressivas e nunca regressivas. Olha o que eu falei. A existência corpórea é sempre por progresso, nunca regride. Mas, agora vem o alerta. A rapidez do seu progresso vai depender de quê? Para pensar um pouquinho. De que dependerá o meu progresso? Da Dona Maria, do seu João, do seu Joaquim, do seu Pedro? Ele é que tem que me ajudar? Negativo! Depende de você! É o que ele diz aqui. Depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Então, quanto mais você lutar contra os seus males internos, contra os seus defeitos, contra os seus erros, você se corrigir, se conhecer, conheça-se a si mesmo. Quanto mais você se conhecer e mais você conseguir se corrigir, mais você aumenta o seu degrauzinho de evolução. Por isso que é importante a gente estudar essa doutrina, a gente pesquisar essa doutrina, a gente ler. E aí o Kardec vem nos apresentando uma coisa nova, uma doutrina que vai nos ensinar e que nos vai mostrar como podemos progredir, como podemos nos conhecer, como podemos nos melhorar, e que a vida não acaba naquele instante, ela tem uma continuidade. Nós vamos sempre evoluir, minha gente. É isso que essa doutrina vem nos mostrar. E graças a Deus veio nos mostrar isso. Senão a morte seria o quê? Acabou? Não, não acaba. Não acaba. Deus é Pai, como ele bem disse. Deus é bondoso. Ele não ia acabar com ninguém. Ele quer que você evolua. Aí vem em frente. Ele cita uma coisa importante. Ele fala aqui, ó, a qualidade da alma são a do espírito que está encarnado. Bom, o que ele quer dizer é o seguinte. A qualidade da alma, olha só, são as do espírito que está encarnado. Então a alma aqui, como eu disse antes, é definida como espírito encarnado. Por quê? Porque ele está definindo que essa qualidade da alma aqui é a do espírito. Então o ser encarnado que está ali, a sua qualidade depende da alma, ou seja, depende daquele espírito que está ali. Em nós, assim o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso, a de um espírito impuro. Perfeita definição. Você vai dizer, mal, eu não gosto muito do termo, é um mau espírito. Não, é um espírito impuro, porque mal todos nós somos. O mal nós temos dentro de nós. A inveja não é um mal.
O egoísmo não é um mal, a vaidade não é um mal. Então nós somos mais. Mas isso não quer dizer que você vá aplicar o mal. Aí é a diferença. Você tem o mal, mas se controlar o mal, você não faz o mal a ninguém. E aí é que está a sua pureza e impureza espiritual. Então é mais fácil. Uma definição muito bonita aqui: espíritos impuros. Eles não estão totalmente com a pureza limpa e perfeita para chegar ao estágio dos espíritos mais elevados. Vamos continuar. Ele cita aqui na volta da Terra, olha só, um troço muito interessante. Quando a gente desencarna, vamos chamar de desencarne a nossa morte, quando a gente morre, ele cita aqui, ó, na volta ao mundo dos espíritos, encontra ela quem? A alma, todos aqueles que conhecera na Terra e todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Então, ao desencarnar, não pense em você, que a gente vai esquecer o mal. Negate. Não, senhor, nós vamos nos lembrar do mal que fizemos. Também. Vamos nos lembrar do bem? Vamos. Graças a Deus a gente se lembra do bem. Mas vamos nos lembrar do mal, porque se você fez um mal a alguém, você tem que corrigir o seu erro para evoluir. Então você tem que se lembrar daquilo que você fez e a quem você fez, para que possa corrigir esse erro. E aí você, ao corrigir o erro, você deixará de fazer o mal e estará fazendo o bem. Muito bom. Há uma citação dele aqui que fala que nós, espíritos encarnados, estamos sob a influência da matéria. É verdade. O homem que vence esta influência, olha que coisa importante, pela elevação e depuração da sua alma, se aproxima de quem? Dos bons espíritos, em cuja a companhia um dia ele vai estar. Aquele que se deixa dominar pelas suas más paixões e põe todas as alegrias na satisfação dos apetites grosseiros que nós temos, ele vai se aproximar de quem? Dos espíritos impuros, dando a preponderância à natureza animal dele. É por isso que a gente cansa de se dizer que orai e vigiai, alguns dizem. Outros dizem vigiai e orai. Eu prefiro orar e vigiar porque eu peço primeiro para me ajudar a evitar que eu cometa o erro. E a gente bota na cabeça uma coisa importantíssima, minha gente. Você, quando ora, você está pedindo algo. Mas Deus é que sabe o que você precisa. Então, naquele momento, você pode estar pedindo algo que não será atendido. Mas se você parar para analisar, você será atendido pelo que você precisa. Então a gente deveria mudar a maneira de pedir. Nós não devemos pedir por algo assim. Nós devemos pedir para que Ele nos abra os olhos, para que eu enxergue o que Ele mandou, que eu preciso, para naquele momento fazer a minha resignação, fazer o meu perdão e correr atrás da correção dos meus erros com a ajuda dele. Bom, a outra coisa que ele fala é que os espíritos encarnados habitam diferentes globos da Terra. Isso é importante na doutrina, porque mostra que nós não somos os únicos planetas habitados. Há planetas que têm um espírito. Sim, o globo terrestre não. O universo é composto de vários seres. Então não é só a Terra que é assim. Os não encarnados ou errantes, ou seja, nós, vamos dizer assim, quando espíritos não encarnados, e se formos errantes, vamos para onde?
a gente não tem uma região determinada e circunscrita. Então, nós vamos estar por toda a parte do espaço e ao nosso lado. Conforme a nossa evolução espiritual, poderá ocorrer isso ou não. Vai depender da evolução nossa. Vendo-nos e acotovelando-nos de forma de contínuo, de toda uma população invisível que existe e move-se em torno de nós. Então, a gente tem que ter cuidado com o que pensa, tem que ter cuidado com o que age, tem que ter cuidado com o que fala, porque a gente está cheio de espíritos em nossa volta. Está cheio de espíritos nos observando. E se eu quero dar um bom exemplo, ou se eu quero melhorar, nada melhor do que eu arrastar gente boa comigo, vamos assim dizer, né? No mundo de hoje. Então, com aquela frase, diga-me com que andas, que direi quem és. Bom, se eu sou uma pessoa que procura andar corretamente, fazer as coisas boas, provavelmente os espíritos, com certeza, aqueles bons espíritos que vão nos acompanhar e vão nos ajudar sempre. Agora, se eu vou viver com outro tipo de vida, os maus não, vamos chamar assim, os nossos espíritos não evoluídos vão ficar junto da gente. Então é isso que ele diz. Tenhamos cuidado com o que pensamos, tenhamos cuidado com os nossos procedimentos, tenhamos cuidado com as nossas atitudes, para que a gente tenha sempre acompanhando a nós os bons e os melhores espíritos que possam nos ajudar na nossa evolução. Os espíritos exercem incessantemente ação sobre o mundo moral, olha que interessante, e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento, olha que importante, e constituem uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, e que não encontram explicação racional senão no espiritismo. Muitas das coisas que a gente não encontra explicação, à medida que a gente vai estudando a doutrina, vai conseguindo a explicação daqueles fenômenos que nós achávamos que era difícil de entender e começa a compreender o que realmente ocorreu. Tá? Continuando, para não perder muito tempo, ele fala aqui que a relação entre nós, homens, e os espíritos, nós homens, porque eu estou citando nós homens agora, porque estamos encarnados, porque na realidade, lembrem-se de um fato, nós somos, antes de tudo, espíritos, estamos na situação de encarnados, tá? Vamos em frente. Então, como homens, são constantes. Os bons espíritos, como é que eles fazem? Nos atraem para o bem. Já nos sustentam nas provas da nossa vida e nos ajudam o quê? A nós suportarmos e termos a resignação necessária para suportar todas as nossas provas e nossas expiações. Aí os bons espíritos estão com a gente, né? Já os maus nos impedem e nos levam para o mal. Por quê? É para que eles tenham mais gente do lado dele. É um gozo em ver, porque ele é mau, então ele sente prazer em ver você também ser mau. Aí é o que ele diz aqui, em ver-nos e assemelhar-nos a eles. Bom, agora ele vai falar sobre comunicação dos espíritos com os seres humanos, com os homens. Ele fala assim: a comunicação dos espíritos com os homens são ocultas e ostensivas. Olha que interessante. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós. Joia? A nossa revelia, a gente não sabe disso. Cabe ao nosso juízo, nós é que temos que ter juízo para isso. Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita,
das palavras ou de outras manifestações materiais, que quase sempre pelos médiuns, que lhes servem de instrumentos. Bom, vamos entender bem. Médiuns, o que são os médiuns? Gente, médium não é nada demais não. Médium, pelo contrário, ele é muito responsável e tem que ter uma responsabilidade muito grande dessa sua função. Cabe a ele fazer a ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. O médium nada mais é, se ele é um bom médium, do que, vamos raciocinar assim, eu tenho um rádio, eu sintonio, eu faço a sintonização do rádio na FM 99.9. O rádio capta o sinal da 99.9 e joga no alto-falante o som da rádio 99.9, que é a JB-FM, não é propaganda não, é que essa eu guardo de cabeça. E aí o que ocorre? Quem é que é o intermediário entre a onda do rádio que está lá e o som que veio aqui fora? É aquele rádiozinho com o sintonizador. O médium é esse mesmo, sintonizador. Ele pega a sintonia do espírito, a mensagem, algo que o espírito queira, e transmite para o mundo material. Bom, uma coisa também que ele cita aqui importante, esse outro eu vou só en passant, que os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação, senão nós podemos ver mais tarde, e que a gente pode evocar todos os espíritos que se animarem, que animaram homens obscuros, como das personagens mais ilustres. Você pode, tanto aquele que era bom, quanto aquele que era mau. Seja qual for a época em que ele tenha vivido. De nossos parentes também podem ser, amigos ou inimigos, e obter-se deles por comunicações escritas, olha só, ou verbais, conselhos, informações sobre a sua situação em que encontra-se no mundo espiritual, além do que pensam a nosso respeito, assim como a revelação que lhes sejam permita fazer-nos. Se ele puder, ele diz; se ele não puder, ele não vai dizer. Então não é assim. E aí ele mais embaixo diz assim, ó, os espíritos, aqui vem uma importância muito grande, para que a gente tenha atenção o que atrai o bom, o que atrai o mal. Olha bem, os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os invoca. Então, os espíritos superiores, eles vão gostar sempre das reuniões sérias, onde se predomina o amor do bem, né? O desejo sincero de fazer o bem, não é isso? Por parte daquele grupo que compõe aquela reunião mediúnica e a se instruírem e melhorarem. Entretanto, à medida que esses espíritos, vão se afastar, se você modificar-se no tratamento a eles e no seu tratamento também. E aí ele diz assim, a presença deles afasta quem? Olha a importância da gente estar sempre fazendo bem. Afasta os espíritos inferiores, que são inversamente, eles encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade, onde quer que existam maus instintos. Longe de se obterem bons conselhos ou informações úteis deles, só se deve esperar o quê? Futilidades. Eles são espíritos em evolução. Mentira, gracejo, mau gosto, mistificações. Muitas das vezes ele toma até nome de venerado para poder parecer uma grande coisa. Quando você vai a fundo, você vê que não é nada daquilo. Esse alerta é importante? É importante. Para que a gente não trabalhe mediunicamente. Se você vai desenvolver a sua mediunidade, procura um grupo espírita sério. Procure um desenvolvimento correto, para que você esteja acompanhado de bons espíritos e não dê essa facilidade a eles. Eu nunca mais esqueci
Porque a falecida dona Carlota disse uma vez para mim assim, o Henrique, o médium, eu não gosto de usar o nome, eu gosto de nós, mas dessa vez eu vou falar porque foi comigo. O médium, ele é igual um prato de mel. Se você botar um prato de mel, daqui a pouco está cheio de abelha em volta. Abelhas são os espíritos. Aquela que vai bicar o mel, dependendo do gosto ou do doce, ela volta ou não. Então, entenderam? Nós, médiuns, somos mel. As abelhas são os espíritos. O comportamento desse mel é que vai trazer abelha boa ou abelha ruim. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Ele diz aqui. Os superiores usam o quê? Vamos parar para pensar. Se ele é bom, se ele faz o bem, ele só vai o quê? Linguagem digna, linguagem nobre. Ele vai repassar a mais alta moralidade para nós. Ele vai tirar qualquer paixão inferior que ele tem. Ele não vai passar isso para a gente. E vai nos dar a mais pura sabedoria e nos mostrar bons e ótimos conselhos. Sempre fazendo o quê? Fazendo o nosso bem e o da nossa melhora da nossa humanidade. Já a dos espíritos inferiores, ao contrário, ela é inconsequente, amiúde, trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos. Por malícia ou ignorância, zombam da crueldade dos homens e se divertem à custa dos que interrogam, lisonjeando-lhes o quê? A vaidade. Isso é só um exemplo. Então, ele mais à frente mostra uma coisa também importante sobre moral. Ele diz assim, a moral dos espíritos superiores se resume como a moral do Cristo. Nesta máxima evangélica, fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Lembra que eu citei no exemplo anterior? Isto é, fazer o bem e não o mal. Nesse princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para com as suas menores ações. É sempre a gente analisar, se eu for fazer isso, eu vou prejudicar mais ou vou ajudar mais? Se eu vou prejudicar, não faço. Se eu vou ajudar, eu faço. Essa é a origem simples e mais fácil que tem para a gente analisar quando vai tomar uma decisão certa ou uma decisão errada. Os espíritos também nos ensinam, como ele cita aqui na sua doutrina, que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam de quê? Da nossa natureza animal. E prendem-nos muito à matéria. Que o homem que já, neste mundo, se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza o quê? Da natureza espiritual. Ele já está começando a sua evolução à medida que isso vai crescendo. Cada um deve tornar-se útil de acordo com a faculdade e os meios que Deus lhe pôs nas mãos para experimentá-los. Eu vou citar um exemplo. Se você é um bom professor, meu filho, meu amigo, nunca deixe de ser professor. Não deixe de ensinar, porque Deus lhe deu esse dom para que você usasse, utilizasse e abusasse dele. Se você é um bom carpinteiro, não tenha vergonha, tenha orgulho, porque se Deus lhe deu esse dom, é para você usar. Se você é um bom músico, se você é um bom orador, se você é um bom cantor, use os meios que Deus lhe deu para propagar o bem. É isso que você tem que fazer. Tá? E aí ele vem citando aqui. Deus lhe pôs nas mãos. Que o forte e o poderoso devem amparo e proteção para quem? Para os fracos.
Porquanto, há um alerta, transgride a lei de Deus aquele que abusa da força e do poder para oprimir os seus semelhantes. Não é por aí que a gente tem que ser. Nós temos que sim amar ao nosso semelhante, nunca oprimi-lo nem magoá-lo. Ensinam finalmente que no mundo dos espíritos nada podendo estar oculto. O hipócrita, olha que interessante, será o quê? Desmascarado. Não adianta fingir que é santinho, não, que quando tu vai para o outro lado, aquilo pode parecer santinho. Quando chegar do outro lado, aquilo que você fingia ser vai ficar totalmente desmascarado. Então não adiantou nada o que você fez aqui na sua vivência terrena. E patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável de todos os instantes daqueles para com quem houvermos procedido mal, constitui um dos castigos que nos estão reservados. Já pensou? Você faz as coisas escondidas, quando vai para o outro lado, encontra aquele que você prejudicou, só te olhando e descobrindo você, hein? Ele pode até não te fazer mal, mas só ele olhar para você e dizer assim: você fez isso comigo, hein? Poxa, olha só, né? Meio de conseguir, também faz mais. No estado de constitui nos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos, correspondem penas e gozos desconhecíveis, tá? Na terra, mas ensinam também não haver falta irremessíveis, isso é importante. Não tem falta que não tem solução, sempre terá uma solução, sempre terá uma correção. Que a expiação não possa o que? Apagar. Você vai expiar para corrigir aquela falta. Então, tudo bem. Meio de consegui-lo encontra-se como o homem nas suas novas existências. A cada existência que ele tiver, ele tem a oportunidade de corrigir o erro que ele cometeu, que lhe permitem avançar conformemente os seus desejos, os esforços, na senda do progresso para o quê? Para a perfeição. Olha que final bonito, que é o destino final de nós, espíritos. Tá? E diz mais, ele termina dizendo que esse resumo da doutrina espírita resulta dos ensinamentos dados pelos espíritos superiores. E agora ele vai, no item 7 em diante, fazer as objeções que lhe forem apresentadas contra tudo isso que ele apresentou aqui. E mais uma vez eu peço a vocês que me desculpem se eu cometi alguma falha ou um erro lendo rápido demais, que leiam em casa com calma. Esses 33 itenzinhos que o Kardec colocou na introdução do item 6, que ela é uma introdução importante, que vem nos alertar de tudo que poderemos encontrar no Livro dos Espíritos. E importante, eu acho que eu ouvi de uma pessoa, mas eu também já comecei assim. Quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, foi aí que eu entendi a importância de uma coisa chamada introdução no livro. Eu acho que a gente podia mudar os nossos pensamentos e passar, quando pegar um livro, a ler a introdução, a ler tudo isso. Mesmo porque aqueles que já têm o nível universitário, que vão fazer mestrado, doutorado, são obrigados nas suas teses a apresentar uma coisa chamada a introdução. E lá ele vai ter que descrever o que ele quer mostrar na defesa da sua tese, né? E na defesa daquele modelo que ele bolou para fazer a tese que ele está apresentando. Meus irmãos, uma boa noite para todos, que eu já estou terminando a noite, e que Deus nos ajude, nos ilumine e nos facilite a vida inteira e nos dê muita saúde, muita força e muita paciência nessa pandemia.